Bom, o que a gente pode depurar dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, Júlia? Eu acho, Aline, que o principal aqui foi ele dizer que o casamento com Paulo Guedes está valendo, né? Ele até cita de namoro, quando começou esse namoro na campanha. Isso porque, na semana passada, houve esses desencontros sobre os quais a gente já falou, na questão do IOF, do Imposto de Renda, da Previdência, e agora ele vem a público fazendo uma sinalização de que Paulo Guedes é, sim, a pessoa da economia, é ele que vai tocar. E aí fala o que vocês já destacaram, que ele tem um desconhecimento nessa área, que é até um sinal de humildade, e brinca que na área de política ele sabe muito mais do que Paulo Guedes. Então, na verdade, ele está ratificando mais uma vez o apoio ao ministro dele da Economia, depois que ficou aquela dúvida sobre se ele apoiaria de fato a proposta da Previdência que virá da equipe econômica, ou se ele está mais reticente a isso. Ele, nesse momento, está de novo dando apoio ao seu ministro, dizendo que é ele a pessoa responsável por tocar todas as propostas na área econômica. E aí ele falou, destacaria também a maneira como ele se referiu a Joaquim Levy. É interessante isso, que ele diz, olha, a gente foi eleito de uma maneira nova, Paulo Guedes teve total aval para escolher a sua equipe, e pouco antes desse evento eu estava com Joaquim Levy no gabinete presidencial, e apertei a mão dele pela primeira vez e perguntei se o Brasil ia dar certo. E Levy teria respondido para ele que é por isso que eles estavam lá, por acreditar que o Brasil vai dar certo. Por que é importante isso? Porque havia uma resistência de Bolsonaro em relação a Joaquim Levy, justamente por ter sido ministro da época de Dilma Rousseff. E quando Paulo Guedes escolheu Levy, Bolsonaro disse, tá bom, então é na sua cota, você tem certeza de quem você está indicando? Então, você está indicando ele. Você fica responsável por ele. E agora ele faz conta essa história dizendo que apertou a mão de Levy, como quem diz, você está no mesmo barco que a gente. Aí ele fala da questão da transparência, que você já citou, sobre a caixa preta, que é algo que ele já havia se manifestado mais cedo, que quer abrir mesmo a caixa preta dos bancos, principalmente na questão dos empréstimos do BNDES. E, por fim, eu destacaria essa questão que você também destacou, sobre os erros, de que não poderá errar, que se a gente errar, ele diz, vocês sabem quem vai voltar. Ele não fala quem vai voltar, mas é uma referência tácita ao PT. Ali, nisso faz parte da estratégia do governo para conseguir pressionar os parlamentares lá no Congresso para votarem as reformas que o governo considera fundamentais, entre as quais a reforma da Previdência. Então, toda a retórica do governo é nesse sentido. Olha, se vocês não ajudarem o Brasil, não ajudarem a aprovar as reformas e fazer com que o Brasil volte a crescer, o que vai acontecer? Vai voltar o PT, vai voltar aquilo que a gente considera ruim. Então, é essa retórica que o governo vai insistir, isso, usando as redes sociais para ter o apoio da população, esperando que, por meio disso, os congressistas acabem se sensibilizando e aprovando as reformas do governo. Júlia, chamou a atenção também, né, vamos dizer assim, esse discurso afinado entre todos eles. Você falando sobre o discurso do presidente, eu peguei aqui a fala do Joaquim Levy, que falou um pouco antes, né, assim que ele assinou ali o termo de posse do BNDES, ele disse assim, estamos na antessala de um novo ciclo de investimentos, com a economia mais aberta, com mais espaço para o setor privado, mercado de capitais. Ele também falou sobre transparência, ética e responsabilidade. Disse que, inclusive, estava vestindo as cores do banco, mas consciente da expectativa da sociedade e que deveria ser repensada a maneira de trabalhar, de organizar as contas. Quer dizer, pelo menos nesses discursos que a gente ouviu hoje, parece que eles estão todos alinhados, né? Há um afinamento aí melhor do que a gente tem visto nos últimos dias. Sem dúvida, é a equipe econômica falando, Raquel, a equipe econômica atual, ela tem a mesma formação no geral, né? A gente já falou até aqui o fato deles terem cursado parte desses novos integrantes, como o próprio Joaquim Levy, terem cursado a Escola de Chicago, que é uma escola ortodoxa, com uma visão liberal da economia. O próprio ministro Paulo Guedes atuou no governo de Pinochet, no Chile, quando foi criado o termo dos Chicago Boys, que eram os integrantes do governo Pinochet com essa visão liberal, que vieram de Chicago, justamente. Então, você tem um alinhamento ideológico nessa equipe muito claro.
e uma visão definida do que eles querem, principalmente nos bancos públicos, o investimento em infraestrutura, concessão de créditos não para os amigos do rei, mas para as pessoas em geral, principalmente pequenas, médias empresas e focando no microcrédito também. Então, há o alinhamento. A questão é que esse alinhamento pode não ser, pode não existir com outros setores do governo. O que a gente vê é um descompasso entre equipe econômica nos bastidores e Casa Civil, por exemplo. Isso já acontecia durante a campanha eleitoral de Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. E a gente vê acontecer mais também, agora, quando o governo assumiu. Onyx Lorenzoni, por exemplo, chegou a dizer que a reforma da Previdência que estava correndo ali na Câmara não seria aproveitada pelo governo. Depois teve que voltar atrás, que o próprio presidente disse que aproveitaria a parte da reforma da Previdência com até o aval e a sugestão de Paulo Guedes. Então, isso acontece nos governos e a gente vai acompanhando de que maneira esse descompasso inicial entre Casa Civil e equipe econômica pode afetar o encaminhamento das reformas.